A ilha Karg do Irã é um grande trunfo de negociação. Localizada a 25 quilômetros da costa, destaca-se pelo mosteiro, templos históricos e descobertas arqueológicas. Uma refinaria de minério que chega a processar até 90% de todas as exportações de petróleo iraniano. Para o Irã, seus aliados e adversários, o valor da ilha Karg é evidente. Controlando a ilha, é possível sufocar a economia iraniana, dependente do petróleo, ao capturá-la intacta. Outra nação poderia forçar o Irã a topar qualquer coisa para recuperá-la, ou vê-la ser destruída de vez, tornando o Irã de uma poderosa nação rebelde a uma irrelevância econômica, sendo generosos. Enquanto os Estados Unidos e Israel travam guerra contra o Irã, não surpreende que a ilha de Karg tenha se tornado uma obsessão para Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que tem poder militar para tomar a ilha e colocar o Irã de joelhos. Neste momento, milhares de fuzileiros navais e paraquedistas do exército dos Estados Unidos estão a caminho do Oriente Médio, e há uma forte possibilidade de que a ilha de Karg seja seu alvo final. Mas enquanto o tio Sam direciona seu olhar faminto para a joia da coroa da economia iraniana, os Estados Unidos e seus aliados fariam bem em se lembrar. É muito mais difícil tomar a ilha de Karg na vida real do que era em Battlefield 3 ou nos jogos Delta Force. Se os Estados Unidos quiserem tomar a ilha de Karg só com as forças enviadas ao Oriente Médio, hoje, então, há uma grande chance de que a ilha possa ser o lugar onde os Estados Unidos sofram sua pior derrota militar em gerações. Uma nota rápida. Recebi recentemente um livro enviado para mim, que é uma das obras de apocalipse mais legais que vi em muito tempo. É um tema específico, sinceramente, é um dos livros mais legais que vi há tempos. Chama-se Guia Ilustrado de Sobrevivência e não é o seu típico livro de sobrevivência. O livro não é só texto, está cheio de ilustrações feitas à mão e arte cinematográfica. Você abre em qualquer página e se surpreende. O que é isso? É tudo sobre a besta. Olha, cada página é assim, lindamente ilustrada com diagramas. Isso aqui é sobre plantas multivitamínicas. Excelente, vamos dar uma olhada de perto. E esse aqui? A armação de mochila do Otzi? Ah, espera, eu sei o que é isso. Isso é muito legal, fogueiras, tudo. Nível de dificuldade, fácil. Acho que se tiver fósforos, Jesus Cristo, eu penaria muito. Ele basicamente passa por 4 cenários diferentes de apocalipse: pandemia, zumbis, inverno nuclear e aquecimento global. Cada capítulo parece um mundo, com artistas e escritores distintos. É guia de sobrevivência, obra de arte e narrativa distópica ao mesmo tempo. Na verdade, tudo começou no Kickstarter e arrecadou mais de $600 mil. Isso faz sentido, pois é realmente lindo. Deixei isso não na minha mesa de trabalho. É grande demais para filmar minha mesa com essa prateleira pequena, e é grande o suficiente, então eu deixo ele aberto. Assim, nas outras prateleiras lá em cima, e eu simplesmente deixo ele aberto. E eu só abro em uma página e dou uma lida rápida. É como um livro de mesa de centro no meu escritório, já que não tenho uma mesa de centro. Olha, se você quiser dar uma olhada, vou deixar um link na descrição abaixo. Olha, você pode pegar a Bíblia do Ilustrador, está no link na descrição. Se você usar o código WARFRONTS4BOOK na promoção, ganha um desconto especial. Se gosta de temas de sobrevivência, vale conferir. Agora, voltamos ao vídeo de hoje. O alvo? Antes de entender o ataque à ilha Karg, precisamos falar sobre a própria ilha. Apesar do foco mundial no Estreito de Hormuz, a ilha Karg fica no norte do Golfo Pérsico, mais perto da costa iraquiana que do Oceano Índico, estando a só 25 quilômetros da costa iraniana. A ilha Karg fica a cerca de 60 quilômetros da cidade de Bushehr, local da única usina nuclear do Irã e o porto comercial mais importante do país. A apenas 180 quilômetros de Bushehr está a importante cidade de Shiraz, que abriga cerca de 1.600.000 pessoas, uma grande refinaria e é o centro econômico do qual o sul do Irã depende. O que isso significa em termos práticos é que as instalações de exportação na ilha de Karg são o ponto mais crucial em uma das regiões mais estratégicas do Irã, tornando-a especialmente relevante para os militares iranianos. Esta é uma região com uma infraestrutura civil bem desenvolvida, uma grande presença do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, e muito provavelmente um estoque oculto de armas correspondente.
Depois, há a própria ilha, uma formação de coral de baixa altitude, com elevação de apenas 70 metros em seu ponto mais alto. Com uma área terrestre de aproximadamente 20 km², a ilha Karg é basicamente plana, tem formato triangular e é cercada por águas profundas. A ilha não tem vegetação significativa ou obstáculos, exceto algumas elevações na borda sul, para permitir o trânsito de petroleiros. Ela tem fonte própria de água doce. Sua costa é majoritariamente arenosa e com inclinação suave, ideal para desembarque anfíbio. Apesar de estar perto de campos de petróleo offshore, a ilha não possui produção de petróleo em terra. Em vez disso, a ilha abriga o principal terminal de petróleo que mencionamos anteriormente, uma instalação enorme que ocupa a maior parte da área disponível da ilha. Isso se deve principalmente à topografia da ilha. A maioria da costa iraniana tem águas rasas e rochosas. Para o Irã, era mais fácil enviar a maior parte das exportações de petróleo para a ilha de Karg do que construir novos portos de águas profundas no continente. Para te dar uma ideia do tamanho das operações na ilha, a ilha abriga a cidade de Karg, uma área de acesso restrito que é lar de aproximadamente 8.200 residentes de longo prazo ou semipermanentes. A ilha recebe transferências de petróleo do continente iraniano por meio de uma rede de oleodutos submarinos e também é abastecida por oleodutos que vão diretamente para Karg a partir de um trio de campos petrolíferos offshore, contornando completamente a costa iraniana. O armazenamento da ilha comporta até 28 milhões de barris de petróleo bruto simultaneamente. O petróleo bruto é refinado no local antes de ser enviado ao terminal de exportação, onde o Irã pode receber e carregar 10 superpetroleiros simultaneamente. As ilhas Karg podem exportar até 1.600.000 barris de petróleo por dia quando operam totalmente. Claro, os responsáveis pela ilha Karg sabem que o Irã está no centro de um grande conflito regional, e por isso a ilha mudou desde o início da guerra. Entre o final de 2025 e início de 2026, o Irã exportou petróleo das ilhas Karg mais rápido do que o terminal recebia, com grande parte indo para a China. As exportações da ilha Karg caíram muito, apesar de navios iranianos ainda transitarem pelo Estreito de Hormuz sem interferência de navios de guerra dos Estados Unidos e outros países. A ilha já tinha forte presença militar antes da guerra, incluindo tropas na ilha Karg e sua pista de 1.800 metros. Essas forças foram duramente atingidas pela Força Aérea dos Estados Unidos em 13 de março, quando o Comando Central dos Estados Unidos informou ter atacado mais de 90 alvos militares iranianos nas ilhas. Segundo o Irã e Estados Unidos, a infraestrutura de petróleo da ilha foi preservada, mas os Estados Unidos afirmaram ter destruído locais de armazenamento de minas navais, mísseis e outros alvos militares. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as forças militares nas ilhas foram, abre aspas, totalmente obliteradas. Até o momento desta redação, a extensão da infraestrutura militar sobrevivente na ilha Karg é desconhecida, se é que alguma infraestrutura sobreviveu. Imagens de satélite após o ataque mostram que as exportações seguem, apesar dos danos visíveis em vários pontos. Resta ainda uma última questão sobre a ilha. Mesmo que agora pareça óbvio, por que os Estados Unidos desejariam capturá-la? Em uma palavra, é poder de barganha. Com o controle da ilha de Karg, os Estados Unidos poderiam usá-la para manter a economia iraniana como refém. Os Estados Unidos poderiam controlar o atracamento e carregamento dos petroleiros, fechar a refinaria, cortar o acesso aos oleodutos e até ameaçar destruir a instalação. Segundo relatos recentes do Axios, citando vários oficiais bem posicionados dos Estados Unidos, a ilha é uma das principais candidatas ao que os planejadores americanos chamam de golpe final para encerrar o conflito, caso o Irã não atenda às exigências americanas. Enquanto os Estados Unidos cogitam atacar ilhas próximas ao Estreito de Hormuz, bloquear ou apreender navios iranianos que saem do local. Capturar a ilha de Karg garantiria uma vantagem inédita a Washington. De acordo com essas fontes do Axios, a intenção de Washington é lançar uma operação tão decisiva que o Irã não teria outra escolha a não ser negociar. E se os Estados Unidos acreditassem que uma operação desse tipo é viável, então a ilha de Karg seria a escolha óbvia para atacar as defesas.
Infelizmente, para as principais mentes militares dos Estados Unidos, existe uma expressão muito conhecida sobre operações militares como essas: nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. Essa frase é atribuída ao marechal de campo prussiano do século XIX, Helmut von Moltke, o Velho, nome bem apropriado para um general prussiano da época. Mas, assim como os conflitos da época de Moltke, os conflitos dos dias atuais têm uma tendência a ficar muito caóticos, muito rapidamente. Especialmente quando uma força atacante poderosa inicia uma operação terrestre complexa e arriscada, achando que já tem vantagem. Antes de detalhar uma defesa iraniana da ilha de Karg, é preciso deixar uma coisa clara: para que os Estados Unidos realmente consigam garantir e usar a ilha como moeda de barganha estratégica, precisará fazer mais do que apenas hastear a bandeira dos Estados Unidos na refinaria central. Se os Estados Unidos tentassem tomar a ilha de Karg, enfrentariam resistência ao se aproximar e ao tentar capturá-la. Vamos falar sobre essa resistência em breve, mas a principal defesa do Irã na ilha de Karg não será impedir que os Estados Unidos tomem o território. A defesa iraniana da ilha só começará de fato após ela já ter sido tomada. O Irã seguirá a mesma lógica tática e estratégica adotada durante o restante deste conflito. Mas, usando mísseis, drones e qualquer outra munição que possa alcançar um determinado alvo, o objetivo do Irã é impor custos. O Irã não se importa em vencer batalhas diretas e, na verdade, prefere evitar completamente essas batalhas, porque entende que seus adversários, especialmente os Estados Unidos, estão muito menos dispostos a aceitar perdas ou danos do que o próprio Irã. Antes de discutirmos em detalhes como isso seria, vamos abordar a resistência que o Irã apresentaria contra uma operação de tomada pelos Estados Unidos. A defesa começará de longe, com o Irã usando mísseis de cruzeiro antinávio, drones kamikaze aéreos e drones marítimos ainda mais perigosos para atacar navios que se aproximem pelo mar. A extensão dos estoques de armas restantes do Irã é desconhecida. Mas, julgando pela capacidade do Irã de continuar atingindo alvos em todo o Oriente Médio a longa distância, Teherã claramente ainda não ficou totalmente sem essas armas. O Irã usará defesas estáticas, como minas navais, que pode posicionar poucas horas antes da chegada de uma força de desembarque americana. As forças navais que os Estados Unidos ou qualquer país precisariam reunir para tal operação são muito grandes. O Irã vai vê-los chegando antes mesmo de chegarem, especialmente com o benefício das informações fornecidas pela Rússia e pela China. Atualmente, forças chegando pelo ar, como paraquedistas ou apoio aéreo aproximado, são outra questão. O Irã não consegue contestar de forma relevante o controle do espaço aéreo. E embora aeronaves voando baixo estejam em maior risco de ataque por mísseis disparados do ombro e outras armas que o Irã possa ter à disposição, os Estados Unidos poderão compensar parcialmente esse risco por meio de ataques aéreos, utilizando sua própria inteligência em tempo real para atingir as defesas iranianas. A concentração de forças terrestres do Irã na ilha de Karg atualmente é desconhecida. Isso porque o Irã não estava muito disposto a fornecer esse tipo de informação, mesmo antes dos ataques aéreos dos Estados Unidos, e também por causa dos ataques aéreos. Não se sabe quantos soldados iranianos ou equipamentos sobreviveram. É provável que equipamentos pesados na ilha não estejam mais disponíveis. A afirmação dos Estados Unidos de terem destruído mais de 90 alvos iranianos indica que podem ter atingido depósitos de suprimentos descentralizados e ocultos na ilha. Provavelmente parte dos suprimentos escondidos do Irã sobreviveu. Soldados, paramilitares e até moradores dispostos poderiam participar de uma resistência organizada contra um desembarque dos Estados Unidos. Segundo uma reportagem recente da CNN, o Irã reforça a defesa de suas ilhas após ataques aéreos dos Estados Unidos em 13 de março. O Irã instala minas antitanque e antipessoal nas praias das ilhas e reforça um sistema de defesa aérea em camadas para proteger Kaki de ataques aéreos. Qualquer desembarque anfíbio ou de paraquedistas nas ilhas será precedido por intenso bombardeio aéreo. O problema dos bombardeios é que as aeronaves sempre deixam algo passar. Como a vigilância não detecta defesas ou estoques de armas bem escondidos, é impossível saber o que os Estados Unidos destruirão ou deixarão passar. Mas algumas dessas minas e defesas aéreas vão sobreviver. Isso sugere que podem matar soldados americanos ou derrubar aeronaves vulneráveis, não furtivas e de voo baixo. Dito isso,
Karg não será um lugar fácil de defender, uma vez que as forças terrestres dos Estados Unidos tenham estabelecido uma posição. Os iranianos nas ilhas ficarão expostos ou terão que usar a refinaria como abrigo, a menos que aceitem ser levados para a cidade da ilha, onde mora a maioria. Após os Estados Unidos assumirem o controle e anunciarem a vitória por rádio a Washington, os verdadeiros problemas para as tropas podem começar. Claro, devemos enfatizar que existe a possibilidade de Teherã fazer o que os Estados Unidos parecem acreditar que fará: ver o controle americano da ilha e imediatamente pedir negociações de cessar-fogo. Porém, as ações do Irã até aqui mostram um modus operandi diferente. O objetivo do Irã não é vencer no sentido convencional. Teherã aceita a morte de líderes políticos e militares, destruição de cidades e grandes baixas entre soldados, paramilitares e civis apoiadores. O Irã prioriza a manutenção do regime, não a sobrevivência de seus membros, mas do próprio regime. Para deixar claro, se os Estados Unidos capturassem e mantivessem a ilha de Karg por um longo período, o Irã enfrentaria uma ruína econômica completa. Mas se os Estados Unidos vão impor essa ruína ao Irã, então vão precisar de semanas ou até meses para conseguir isso. Durante o conflito, a visão estratégica do Irã sobre os Estados Unidos tem sido consistente e assustadoramente precisa. O público americano não aceita perder tropas nem suportar dor econômica severa ou prolongada apenas para derrubar a República Islâmica. Independentemente do que o governo Trump possa querer, o público americano, os mercados americanos e uma grande parte da própria base eleitoral de Trump simplesmente não dão muito valor a essa guerra. Para o Irã, no entanto, a guerra é tudo, e até o momento em que escrevo, o Irã tem apostado consistentemente que pode forçar os Estados Unidos e seus aliados a recuarem. Primeiro, se essa for a resposta do Irã à captura da ilha de Karg, a tomada inicial pelos Estados Unidos será fácil. O primeiro desafio dos Estados Unidos seriam as forças terrestres iranianas, com cerca de 350 mil soldados no exército e 150 mil soldados nas forças terrestres do Corpo da Guarda Revolucionária. Forças do Corpo da Guarda Revolucionária e centenas de milhares de combatentes da resistência Basij ficaram em grande parte fora do atual conflito, a menos que estejam sob ataque aéreo ou lançando mísseis e drones. Após semanas frustrantes à margem, estão prontos para entrar na luta. Será difícil para essas forças chegarem à ilha de Karg e contra-atacar os Estados Unidos após grande parte da marinha do Irã ser destruída ou incapacitada. Mas as forças iranianas são, acima de tudo, criativas e estão altamente motivadas a aceitar riscos para suas próprias vidas a fim de causar danos a um adversário. Lanchas, barcos de pesca e rebocadores podem ser usados em tentativas improvisadas de desembarque na praia e de hostilizar as forças dos Estados Unidos. Muito mais perigosas serão suas peças de artilharia. Nenhuma dessas armas alcança os adversários do Irã no Oriente Médio, mas todas podem atingir a ilha de Karg, perto da costa iraniana. Sem contar a possibilidade de que o Irã possa usar drones aéreos de curto alcance, semelhantes aos que estão sendo usados na Rússia e na Ucrânia, potencialmente utilizando cabos de fibra óptica para contornar a tecnologia de bloqueio de sinal. Claro, as tropas iranianas precisam considerar uma contrapartida. Se conseguirem posicionar artilharia de longo alcance ou barcos de desembarque não convencionais para ameaçar a ilha de Karg, os Estados Unidos podem vê-los e farão de tudo para destruí-los. Ainda assim, essas armas podem ser uma ameaça real às forças americanas ao desembarcarem. Elas serão ainda mais relevantes em outra etapa da discussão de hoje. O Irã ainda enviará munições de longe, drones de ataque unidirecionais e mísseis de cruzeiro e balísticos lançados de qualquer ponto do território iraniano. Não se sabe ao certo quanto desse armamento o Irã ainda possui, mas está claro que tem o suficiente para ser uma ameaça, até para alvos bem mais distantes que a ilha de Karg. Falando em alcance, o Irã possui estoques consideráveis de mísseis e drones de curto alcance, armas que não podem ser usadas para ameaçar Israel, os estados do Golfo ou bases dos Estados Unidos na região. No War Fronts, não comentamos políticas de seleção de alvos dos Estados Unidos ou Israel, mas podemos fazer uma suposição informada e assumir que ambas as nações concentraram sua atenção em munições e lançadores de longo alcance que representariam uma ameaça mais imediata. Mas se o Irã tiver, digamos, estoques significativos de drones com um raio de 100 km,
Esses drones serão um grande problema para as tropas na ilha de Karg, pois podem ser lançados de qualquer ponto do solo iraniano num raio de 100 quilômetros. Essas munições destruirão sistemas de defesa aérea, radar de posição fixa e outros equipamentos essenciais que os Estados Unidos precisam para manter suas forças seguras na ilha de Karg. A curta distância ajuda o Irã de mais de uma maneira. Quando os alvos estão tão próximos, pode levar apenas alguns minutos para que as armas sejam retiradas do armazenamento, preparadas para o lançamento e disparadas, faltando poucos minutos para chegarem ao alvo. Isso significa que eles são mais difíceis de serem encontrados e rastreados por reconhecimento e vigilância, e é mais fácil que escapem das defesas aéreas, especialmente nas fases iniciais, quando um escudo de defesa aérea americano sobre as ilhas pode não estar completo. Durante o conflito, a distância representa segurança para Estados Unidos e Israel diante das armas iranianas, mas mesmo assim, a missão deles não é fácil. Na semana passada, o New York Times informou que drones e mísseis iranianos danificaram severamente várias bases militares dos Estados Unidos, tornando algumas, especialmente no Kuwait, inabitáveis. Desloque as tropas dos Estados Unidos para perto do Irã, como na ilha de Karg. Quando essas tropas, veículos, equipamentos, navios ou aeronaves têm pouca capacidade de escapar ou se proteger. Agora eles são alvos fáceis. Próximo passo. O que queremos fazer é discutir os desafios que os Estados Unidos terão que superar antes mesmo de estarem em posição de lidar com os problemas que já discutimos. Mas antes de chegarmos lá, gostaríamos de tirar um momento para falar sobre o War Fronts, que é o site premium da nossa equipe, veículo de notícias em texto e referência para análise de conflitos globais. Lá no Fronts, nossa equipe reúne jornalistas premiados e especialistas para oferecer insights sobre guerras, tensões e geopolítica mundiais. Oferecemos episódios exclusivos em vídeos semanais e nossa sala de briefing com histórias pouco divulgadas, publicada aos sábados. Além disso, no Fronts, oferecemos vários conteúdos gratuitos toda semana, incluindo nossa newsletter sobre conflitos mundiais 2 vezes por semana, chamada War Fronts Weekly, e nosso podcast exclusivo em áudio, o Despacho Diário do Irã. Confira produtos gratuitos. Se quiser, assine a Fronts Company por $5 mensais ou 50 anuais. Acesse o site e assine se gostar. E agora, de volta à ilha Karg, os muros externos. Assim, o Irã pode assediar e desafiar os Estados Unidos enquanto tentam tomar a ilha Karg. E pode bombardear, fazer incursões e atacar de outras formas as tropas dos Estados Unidos assim que elas estiverem posicionadas na ilha. Esses 2 anéis de defesa só serão encontrados pelos Estados Unidos após suas forças chegarem à ilha Karg. Washington também teria que considerar outro anel de defesas, o Estreito de Hormuz, ilhas periféricas ao redor do Irã e o próprio território iraniano. Vamos discutir a composição das forças dos Estados Unidos em um capítulo próprio em apenas alguns minutos. Mas, por enquanto, basta dizer que sabemos com o que os Estados Unidos vão atacar. Os Estados Unidos estão enviando unidades de assalto aerotransportadas ou paraquedistas, estão enviando operadores especiais e pilotos de helicóptero destemidos. Espera-se que a principal força de ataque venha de 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais, cada uma chegando em navios de assalto anfíbio. Esses fuzileiros navais dos Estados Unidos provavelmente terão como missão desembarcar na praia ao chegarem. Eles são treinados para isso, seus navios projetados para essa função, e a frota parece pronta para cumprir a tarefa. Mas, para levar essas forças de desembarque anfíbio até a ilha de Karg, primeiro você precisa atravessar o Estreito de Hormuz, o que significa que nas circunstâncias atuais você terá que lutar para atravessar o Estreito de Hormuz. Se não conseguir, as unidades de fuzileiros navais não chegam à ilha de Karg, e os Estados Unidos ficam limitados às forças que conseguirem lançar. Altamente vulneráveis e provavelmente em menor número, vindos de aviões de transporte tático ou helicópteros que o Irã pode alvejar facilmente. Para os fins do episódio de hoje, não vamos gastar tempo falando sobre o desastre. Uma operação apenas aérea, com poucas tropas, tornaria insolúveis os problemas que discutiremos depois neste episódio. Tomar o Estreito de Hormuz já é uma tarefa muito difícil. Até agora, os Estados Unidos não tentaram isso e passaram a criticar membros da OTAN por não quererem fazer. O estreito tem só cerca de 50 quilômetros de largura nos pontos mais estreitos, estando ao alcance de todas as armas perigosas mencionadas disparadas do Irã.
Sabe-se que o Irã já colocou minas marítimas na região e provavelmente conseguiria colocar ainda mais se parecer que os Estados Unidos vão tentar tomar o estreito. O Irã possui mais de 1.000 pequenas embarcações de ataque rápido para hostilizar navios que tentam entrar, e esses barcos rápidos estão principalmente concentrados perto do estreito. Embora não se saiba quantos desses navios ainda funcionam. Para resolver tudo isso de uma vez, os Estados Unidos precisariam de mais navios de guerra do que atualmente têm implantados no Golfo de Omã, incluindo navios varredores de minas dedicados, que em sua maioria não estão disponíveis. E se os Estados Unidos realmente quisessem garantir que o estreito estivesse sob controle, teriam que capturar pelo menos parte da costa iraniana, exigindo uma boa quantidade de forças terrestres à disposição dos americanos. Se você se lembra, há alguns minutos mencionamos aquelas centenas de milhares de tropas terrestres iranianas que estão ansiosas para entrar na luta. É aqui que elas se tornam extremamente relevantes. Eles não conseguem alcançar a ilha de Karg depois que ela for tomada, a menos que sejam corajosos ou tolos o suficiente para tentar um desembarque na praia a partir de um barco de pesca. Mas eles podem concentrar seu poder ao longo das áreas costeiras do território continental iraniano. Se os Estados Unidos precisarem usar seu poder naval para proteger o estreito enquanto ocorre uma invasão da ilha de Karg, não conseguirão escoltar navios comerciais do Golfo Pérsico tão cedo. Especialistas estimam que essas travessias são tão arriscadas que Estados Unidos e aliados talvez precisem dedicar até 2 navios de guerra. Para cada petroleiro escoltado, se os Estados Unidos quiserem usar comboios, precisarão de cerca de 1 dúzia de navios de guerra para mover 10 petroleiros. Esse poder naval não está disponível na região agora, mas suponha que os Estados Unidos decidam agir. Abre o Estreito de Hormuz e protege a costa iraniana para a passagem dos grupos de assalto anfíbio. Suponhamos que os Estados Unidos mantenham o controle do estreito, já que capturar o estreito e depois abandoná-lo em seguida não faz muito sentido estratégico. Esses navios dos Estados Unidos devem passar pelas ilhas periféricas do Irã no Golfo Pérsico e evitar possíveis munições escondidas. Então, se os Estados Unidos quiserem desembarcar tropas na ilha de Karg e mantê-las seguras de todos aqueles projéteis de artilharia, foguetes, mísseis, drones e invasores de que falamos antes, então os Estados Unidos podem fazer isso. A forma mais rápida de cumprir essa tarefa é capturar mais litoral, criando e mantendo uma zona de amortecimento ao redor do trecho de litoral mais próximo das ilhas de Karg. Isso ressalta novamente o problema das forças terrestres iranianas, agora em uma área economicamente crítica e com infraestrutura desenvolvida, com grande presença de tropas iranianas, capaz de se orientar no terreno e manobrar rapidamente. Independentemente do que os Estados Unidos capturem ou não, precisam sustentar operações onde decidirem manter território, e se conceder território após tomá-lo ou decidir não capturar tudo. Isso sinalizará às forças iranianas que podem avançar ainda mais em sua ofensiva. Se os Estados Unidos não controlarem o Estreito de Hormuz, as ilhas próximas ao Irã, como Karg, e as linhas costeiras próximas de Karg e do Estreito de Hormuz, o Irã terá confirmado isso. A América ou não consegue se estender tanto ou não está disposta a enfrentar a força atacante. Neste momento do episódio, acreditamos que parte do público está assistindo. Olá e obrigado por acompanharem. Você deve estar se perguntando por que subestimamos tanto as Forças Armadas americanas. Afinal, embora os Estados Unidos não tenham exatamente se mostrado um grupo competente em construir nações, as forças americanas são extremamente competentes quando estão no ataque. O poder aéreo americano é o melhor do mundo. O poder naval americano é o melhor do mundo. E qualquer um na Terra que esteja disposto a enfrentar os fuzileiros navais em combate anfíbio, claramente não sabe quem são os fuzileiros navais. O principal desafio dos Estados Unidos não é a competência, mas sim a quantidade de tropas disponíveis. Em ocupações militares, o tamanho faz diferença. E as forças terrestres dos Estados Unidos, indo para o Oriente Médio, mal são numerosas o bastante para tal operação. Há tropas suficientes a caminho para tomar a ilha Karg, se a ilha Karg existisse em completo isolamento e não houvesse nada a temer do mundo exterior. Mas esse simplesmente não é o caso. E para os Estados Unidos forçarem a passagem pelo Estreito de Hormuz sem realmente capturá-lo. Apenas tomar as ilhas Karg e não prestar atenção às ameaças em toda a região ao redor seria incrivelmente arriscado.
Como dissemos, a maioria das forças dos Estados Unidos a caminho da região hoje está dividida entre dois grupos anfíbios de prontidão da Marinha e unidades expedicionárias dos fuzileiros navais em cada um. Esses dois grupos de navios transportam pelo menos 3.000, talvez, até 5.000 fuzileiros navais, além de milhares de marinheiros necessários para operar os navios. A primeira unidade expedicionária dos fuzileiros navais já terá chegado à região quando este episódio for lançado, mas, se você está assistindo, é porque ainda não atacaram. O segundo grupo deve chegar perto de 8 de abril, quando os Estados Unidos decidirão se eles aguardam ou começam a abrir caminho para o Golfo Pérsico. A caminho da região está 80 e segunda a divisão aerotransportada, com cerca de 1.500 paraquedistas treinados para desdobramentos de última hora. Esperando que capturem áreas disputadas atrás das linhas inimigas, os atuais membros da 80 e segunda divisão aerotransportada nunca saltaram de paraquedas em combate real antes. A unidade fez seu último salto de combate na invasão do Panamá em 1989, são muito bem treinados, mas também leves. E o mesmo vale para os fuzileiros navais dos Estados Unidos que estão chegando à região. Isso significa que eles não viajam com tanques ou grandes quantidades de veículos de combate de infantaria. De acordo com algumas fontes, os Estados Unidos estão buscando enviar unidades adicionais de operações especiais para a região, incluindo os Rangers do Exército, equipes de guerra especial da Marinha e até mesmo a Força Delta, os invasores super elite e ultra competentes que recentemente capturaram Nicolás Maduro da Venezuela em seu quarto fortificado. Os Estados Unidos podem enviar os Night Stalkers, pilotos de helicóptero altamente habilidosos, especializados em operações de inserção e extração arriscadas. No total, mesmo sendo muito otimistas sobre as tropas enviadas pelos Estados Unidos, seriam só cerca de 8.000 soldados em terra. De vários ramos das Forças Armadas, com várias especializações diferentes, todos eles são unidades muito caras, altamente treinadas e de alto valor, representando um imenso investimento de tempo e recursos pelos Estados Unidos. Sem falar no imenso número de vidas colocadas em risco. E embora 8.000 soldados não seja algo para se desprezar, isso simplesmente não é suficiente para segurar a ilha de Karg, mais a costa iraniana próxima, além de qualquer outra coisa que precise ser capturada e como manter o controle sobre o Estreito de Hormuz. 8.000 é mais do que suficiente para capturar a ilha em si. Ao capturar apenas a ilha, os Estados Unidos estariam enviando 8.000 combatentes altamente valiosos para ficarem num território muito vulnerável e exposto. Envie-os à costa iraniana para uma missão que tornaria a ilha de Karg aparentemente mais segura. A extensão do litoral que essas tropas precisariam capturar e depois defender contra o grande número de soldados iranianos seria excessiva. E nenhum dos aliados dos Estados Unidos virá ajudar. As nações da OTAN deixaram bem claro que não pretendem colocar suas próprias tropas em risco por causa desta guerra. O mesmo vale para as nações do Indo-Pacífico, caso os Estados Unidos tomassem o Estreito de Hormuz e o mantivessem até uma coalizão naval da OTAN assumir o controle. Se as hostilidades diminuírem, essas forças podem permitir que tropas dos Estados Unidos sejam realocadas. Porém, o prazo é de semanas ou meses, e Israel também não dispõe de tropas excedentes. O país tenta invadir e ocupar o sul do Líbano e segue ocupando a maior parte de Gaza. Enquanto mantém a ordem na Cisjordânia, sustenta-se a campanha aérea contra o Irã e defende o restante do território controlado por Israel diante de outras ameaças que possam surgir. O país não possui tropas suficientes para manter essas operações, como admitem seus líderes militares, nem tropas terrestres extras para ajudar. Para ajudar os fuzileiros navais na ilha de Karg, os estados do Golfo talvez estejam um pouco mais dispostos, mas, para dizer o mínimo, não dão conta. Pelo menos, não nos cenários de ameaça dinâmicos e multidimensionais que uma força de ocupação inicial enfrentaria. Além disso, esses estados do Golfo estarão ocupados enfrentando a retaliação massiva inevitável do Irã contra sua infraestrutura energética, centros populacionais e possivelmente usinas de dessalinização. Mesmo ocupar a própria ilha de Karg não será tão fácil quanto parece. Esse é um lugar onde milhares de pessoas ainda vivem hoje, e embora alguns, entre muitos, façam parte das forças armadas iranianas, a maioria não faz. Isso significa que se os Estados Unidos realmente tomarem a ilha de Karg, também terão que manter o controle sobre uma população civil, exigindo tarefas intensivas de guarda e monitoramento 24 horas por dia dos soldados que precisarem permanecer lá.
Devido à grande população civil, os Estados Unidos poderiam ter combatentes iranianos infiltrados em campos de detenção que criassem. Ao exigir mais tropas para triagens de segurança, resposta rápida e reposição de perdas por emboscadas e atiradores, este problema só pode ser resolvido desviando pessoas do total de 8.000 soldados disponíveis em solo. Sejamos generosos ao concluir esta sessão. Devemos mencionar isso. Mais recentemente, até o momento em que escrevemos, o Wall Street Journal informa que Washington pode enviar mais 10.000 soldados terrestres ao Oriente Médio para apoiar uma possível tomada da ilha de Karg ou operação similar. Essas tropas teriam veículos blindados pesados. Esse relatório não havia sido confirmado quando este episódio foi escrito. Embora, se essas tropas já estiverem a caminho quando você assistir a este episódio, você poderá facilmente encontrar registros dessa informação em diversos meios de comunicação. Apesar desses 10.000 soldados ajudarem muito a resolver os problemas apresentados, ainda restam duas principais preocupações a mencionar. Primeiro, 10.000 soldados adicionais ainda podem não ser suficientes se os Estados Unidos tiverem que tomar, ocupar e defender. Isso equivale a centenas de quilômetros quadrados da costa iraniana, entre a ilha de Karg e o Estreito de Hormuz. É muita terra para manter, ainda mais com centenas de milhares de soldados iranianos avançando. Em segundo lugar, com uma força desse porte e as limitações no transporte aéreo e marítimo dos Estados Unidos. Vai levar várias semanas, no mínimo, para preparar uma força desse tamanho, levá-los para o Oriente Médio e então empregá-los em combate. Isso pode ser feito, e 10.000 soldados extras ajudariam, mas é difícil dizer ao certo o quanto isso ajudaria. Os riscos do excesso de confiança. Esperamos que, ao final do episódio de hoje, você entenda o dilema dos Estados Unidos. No entanto, a equipe do War Fronts não acredita que os Estados Unidos, especialmente os membros mais belicosos da sua liderança política, realmente compreendam no que estão se envolvendo. Com esta Casa Branca, sempre vai haver uma camada de machismo e bravata em toda discussão. Mesmo considerando essa inclinação retórica, a liderança dos Estados Unidos vem subestimando o Irã de forma consistente desde antes do início do conflito. O pior é que os Estados Unidos não parecem aprender com esses erros. Trump até tentou negociar rapidamente após o Irã ameaçar destruir usinas de dessalinização dos estados do Golfo. Fora isso, Trump e sua administração parecem presos à ideia de que já venceram. Sim, se esse conflito tivesse placar, a pontuação dos Estados Unidos e de Israel seria bem maior que a do Irã. Mas isso é guerra, não jogo, e para o Irã vencer é sobreviver. O placar não importa enquanto a República Islâmica ainda existir, e a República Islâmica vai continuar existindo. Mesmo que a ilha de Karg fosse completamente destruída, pela nossa estimativa, nenhuma nação escolheria tentar tomar a ilha de Karg em uma invasão terrestre nessas circunstâncias específicas, se realmente entendessem essa realidade. Se considerarmos ao pé da letra como Washington entende o conflito e seu papel de força de combate nesta administração dos Estados Unidos, então parece que Trump e seus aliados acreditam que servem aos seus interesses com uma invasão terrestre da ilha de Karg. Eles partem do princípio de que o chamado golpe final no Irã fará o regime negociar em termos favoráveis aos Estados Unidos. Eles estão sob pressão de Israel para continuar o conflito pelo maior tempo possível, e estão sob pressão dos estados do Golfo para garantir que as capacidades do Irã sejam tão completamente degradadas que nunca mais possam ameaçar a região dessa forma. Apesar do que a esmagadora maioria das pesquisas dos Estados Unidos possa dizer, apesar das claras ansiedades que percorrem os mercados americanos, Trump está em um círculo. Parece acreditar que esses problemas vão desaparecer se conseguirem demonstrar força suficiente e exercer pressão suficiente para fazer o Iraque capitular. Eles seguem uma forte crença no poderio militar americano e na inquestionável genialidade estratégica americana, que durante esse conflito eles trataram como uma expectativa fundamental, e não como um conjunto de vantagens, aquilo que os Estados Unidos mantiveram deliberadamente por meio de esforço constante e diligente durante muitas décadas. Em geral, Washington parece entender que tem incentivos para considerar que invadir Karg vale a tentativa. Mas não importa o que Trump e seus aliados acreditem, uma invasão da ilha Karg é ditada por 3 realidades centrais. Realidade número 1. Capturar a ilha Karg não garante influência significativa sobre Teherã.
Para que a ilha tenha impacto, os Estados Unidos devem conquistar e manter outros alvos que protejam suas forças em Karg. Realidade número 2. Os Estados Unidos simplesmente não têm a concentração de forças necessária, seja no Oriente Médio ou a caminho do Oriente Médio, para garantir que consiga capturar e manter todos os alvos ao mesmo tempo. E a terceira realidade? Os Estados Unidos não podem tolerar a morte de muitos soldados em uma guerra que a maioria dos americanos não apoia nem considera necessária. Até agora, os Estados Unidos confirmaram 13 militares mortos, o que já é um grande problema para o público americano. Tentar capturar a ilha de Karg e partes da costa iraniana, com 8 mil ou 18 mil soldados, é receita para perdas 10 vezes maiores. E isso só se os Estados Unidos tiverem muita sorte. Eles não suportam grandes perdas sem tornar a guerra politicamente insustentável. E o Irã sabe disso, não se engane. Assim que o Irã tiver imagens de fuzileiros navais e paraquedistas americanos morrendo de forma horrível e brutal em solo iraniano, essas imagens serão publicadas o máximo possível, em todos os lugares possíveis. Para deixar claro ao povo americano o custo da guerra, nenhuma nação envolvida quer lutar de forma justa. Quando o Irã agir de forma desleal, será desse jeito. O Irã pode aceitar grandes perdas de tropas, ele não tem outra escolha a não ser aceitar grandes perdas de tropas. Se a invasão americana à ilha de Karg for tão mal planejada e executada quanto parece, os Estados Unidos estarão entrando numa armadilha em que o Irã os fará sangrar até forçar Washington a capitular. A equipe do Warfront sabe que será difícil para alguns telespectadores americanos ouvirem essa avaliação sombria, mas é a verdade. A guerra mudou muito e o Irã domina esse tipo de combate, o que torna improvável que uma invasão à ilha de Karg aconteça da forma que Donald Trump imagina. Obrigado por assistir